Oi pessoal, bem-vindos aqui novamente no canal. Hoje nós vamos falar sobre as armadilhas do inconsciente, como as ilusões que nós vivemos, dominados 95% pelo nosso inconsciente, nos traz problemas. E por isso nós estamos passando por momentos difíceis nessa fase de transição planetária, né? A maioria de nós tem sentido emoções conturbadas, tristeza, angústia, muita solidão, medo, né? Muitos têm falado sobre isso. E isso está acontecendo porque esse momento de transição é complicado, né? Nós não devemos nos sentir isolados nesses sentimentos, por isso é bom a gente falar sobre isso. Esses estados emocionais são comuns a quase todas as pessoas, se não todas. Porque nós estamos sendo sacudidos para despertamento, né? Para abandonarmos essas ilusões que estão no nosso inconsciente, ilusões sobre a materialidade, né? De vivermos na materialidade, dominados por ela. E dessas sombras que estão no nosso inconsciente nos dominando. Querendo ou não, estamos sendo obrigados a lidar com essas nossas sombras que estão dominando a nossa vida sem que a gente perceba. Nós estamos sendo compelidos, né, a encarar de frente nossos próprios conflitos, nossos enganos, os traumas que estão no nosso inconsciente, né, lá na sacola do inconsciente, que leva a gente a cometer erros, né, com a gente mesmo e com os outros. Então, nós pensamos que nós temos o domínio do nosso consciente, né? Domínio total das nossas ações e reações, mas não é verdade. Nós agimos segundo as ordens do inconsciente sem saber por quê. E nós vamos aí repetindo padrões, né, de comportamento na vida. Nós vamos normalmente repetindo os mesmos erros, né, sabotando a nossa própria felicidade. E isso é muito sério, é muito grave. A ilusão é a principal causa de nós mantermos essas sombras escondidas no inconsciente sem conseguir trazer à tona para trabalhar essas sombras conscientemente. Então são ilusões emocionais como a raiva, como o medo, como a solidão que leva a gente a cometer esses erros repetidamente. Então a espiritualidade vem alertando a gente que energias e luzes muito fortes estão nos atingindo nessa fase evolutiva da nossa vida para nos ajudar nesse processo de abandono das ilusões, das sombras. Então nós estamos no momento, todos nós, que querendo ou não, nós somos obrigados a lidar com essa realidade. E isso traz certo sofrimento, né? De acordo com informações que a espiritualidade está trazendo, vai haver um período ainda mais crítico que esse. Por isso é bom a gente buscar resolver isso quanto antes, porque no período de 2024 a 2026, eles informam que vai ter muito processo depressivo por conta de ter que lidar com essas sombras, com essas dificuldades, né? E então o período mais crítico vem aí, e é bom que a gente esteja alerta disso para ir resolvendo o quanto antes. Em suma, né, nós estamos sendo trabalhados pela espiritualidade para nos adequarmos para viver no mundo de regeneração. E isso é bom, é importante, porque para viver no mundo de regeneração é preciso estar desperto para poder dominar o lado obscuro da alma, né? Que as sombras nada mais do que isso, aquele lado desconhecido que nós temos, que está lá no inconsciente, e que nós precisamos iluminar isso, e nós precisamos fazer isso. Porque quem age dominado pelo inconsciente está adormecido e sempre pronto para agir e reagir da pior forma. Esse problema que nós temos trazido a nossa vida toda, né? Nos relacionamentos, né? Problemas emocionais que nós temos. Mas a gente não deve desanimar, nem ficar desesperado com isso, porque isso é para o nosso bem. E nós podemos nos equilibrar emocionalmente e ficar em paz, sim. Por isso a espiritualidade está nos ajudando, ou seja, nós podemos dar esse salto evolutivo, né? Trabalhando esse conteúdo das sombras que está no nosso inconsciente para nos despirmos dessas ilusões e, consequentemente, nos livrarmos da autossabotagem que nós ainda mantemos na nossa vida por conta disso. Isso explica situações onde muitas vezes nós falamos:
Ah, mas por que eu fiz isso, né? Por que eu agi dessa forma? Eu não queria agir assim, não é? Mas nós agimos porque é inconsciente, né? Então nós fazemos coisas que nós mesmos não entendemos, né? Então, nós falamos, nossa, não sei por que eu faço isso, eu não queria fazer isso, eu não quero fazer. Por isso tantas pessoas, né, estão sentindo tristeza e desilusão, porque a nossa alma não está mais suportando decepções das ilusões, né? Devido a essa repetição de erro o tempo todo, esse padrão mental, né, que nós mantemos. Então nós estamos sendo impulsionados à revisão, né, dos nossos valores para abandonar esse passado de embotamento, de adormecimento consciencial, né, que nos faz viver assim na superficialidade da ilusão da matéria. Isso deve ser feito através desse autoencontro, né, para que a gente possa acessar o inconsciente, para que sejam reveladas essas nossas sombras, para que elas possam ser iluminadas, né, vindo à tona para o consciente. Algo que impede a gente de despertar e colocar luz nesse nosso conteúdo de sombra é o prazer de manter as ilusões na nossa vida. Nós gostamos de nos iludir. Então aqui já está uma chave para a gente resolvendo isso, né? A questão das ilusões. E não adianta a gente falar, não, eu não me iludo, eu vivo de acordo com eu sou uma pessoa bem realista. Não, não somos, no mais das vezes. Nós gostamos de achar, por exemplo, para a gente ter uma ideia, que mesmo tendo atitudes, sentimentos superficiais, desequilibrados, egoístas, nós iremos nos dar bem na vida. Nós vamos até encontrar um grande amor, ser feliz para sempre, como no conto de fada, mesmo estando errando o tempo todo. Isso é uma ilusão muito grande. A gente gosta de se iludir que nós somos melhores do que os outros, então nós merecemos grandes considerações, mesmo sendo chatos, maldosos, egoístas, indiferentes ou muito exigentes com as pessoas, mesmo não tendo grandes considerações pelos outros, nós achamos que talvez sendo melhor do que os outros, nós merecemos consideração sem dar. Então, nós adoramos acreditar que os outros têm obrigações, né, conosco de suprir nossas carências afetivas, quando nós mesmos não trabalhamos pela nossa independência emocional. Olha que ilusão. Então, nós gostamos de achar que mesmo sendo materialistas o tempo todo, mesmo não valorizando praticamente nada as coisas espirituais, nós vamos encontrar plenitude existencial, a felicidade. Isso é um engano, nós não vamos, nunca. Então, nós gostamos de achar que tudo vai dar certo para nós, que nós vamos realizar todos os nossos sonhos e objetivos quando a gente não se esforça, muitas vezes o suficiente para isso. Isso tudo é pura ilusão, é pedir para sofrer, né? Como diz o Emmanuel, pelo Chico Xavier, né, ele diz assim, que só se desilude quem se iludiu. Claro, se a gente se ilude, a gente vai se desiludir, é a consequência. Então a ilusão do medo, por exemplo, não é nada mais do que o temor de perder o controle, né? O medo é falta de fé, que somente Deus tem o controle de tudo e de todos. Então o medo é uma emoção gerada pela mente, ela não é real, mas ela tem dominado a nossa vida, a vida humana, não é verdade? E o vírus aí veio para trazer à tona esse medo. O vírus não foi algo ao acaso, como muitas pessoas dizem, de maneira nenhuma. Ele foi necessário para expurgar as energias do medo da nossa vida e fazer despertar a consciência humana para a realidade, abrindo mão das ilusões, né? Porque o vírus veio expurgar o medo quando ele mostrou que só morreu quem tinha que desencarnar mesmo, ou quem se suicidou aí, agindo mal, se jogando para o vírus pegar, né? Então ele mostrou que a gente deve se cuidar, sim, cuidar, a nossa obrigação é tomar cuidado, mas nós não temos controle de nada. Então essa energia e essa luz que a espiritualidade nos informa, né, vem nos informando uma coisa que a gente já sente, né? Que essa energia, essa luz que está banhando a nossa consciência, a consciência de todos nós, está vindo para nos ajudar a transformar essas emoções. Não só o medo, mas a tristeza, a culpa, a inveja, a solidão, porque são emoções falsas, né, baseadas numa vida que deve ficar no passado. Então nós devemos abandonar tudo isso, esse nosso passado ilusório, tudo isso não funciona mais para nós, nós devemos seguir adiante, deixar passar essas emoções ruins, né?
entendendo que tudo isso está acontecendo para a gente buscar a mudança, né, de padrão de pensamento, soltando essas emoções, daí elas vão se transformando por si só. Então nós precisamos entender que são as ilusões que ainda nos mantêm nesse estado de sofrimento, porque o nosso consciente quer ficar quietinho ali na zona de conforto, né, para não sofrer as mudanças, para não ter que mexer com coisas do passado, com traumas, com conflitos, né? Mas o momento planetário não está permitindo mais isso. Chegou o momento da gente lidar com essas coisas. Então, nós estamos sendo, todos nós querendo ou não, tendo que lidar, né, com as nossas realidades. Nós estamos sendo impulsionados a isso. E querer negar isso, fugir disso, não é possível. Só vai piorar a situação. E a verdadeira mudança sempre tem ocorrido através de crise, de caos. Mas é bom a gente saber, felizmente, que quando a gente despertar, né, abandonando essas ilusões, nós não precisamos mais de crise e sofrimento. Quando a gente aprende a lição aprendida é lição superada. Então é prudente que o quanto antes a gente tome consciência disso tudo para a gente agir em favor de nós mesmos, da nossa própria paz, da nossa própria felicidade. Então nós devemos entender que é preciso que as nossas sombras sejam reveladas para que a gente possa colocar luz sobre elas. Para isso, não é preciso a gente lembrar de trauma, de frustração do passado, de acontecimentos, né, passados. Muitas vezes a gente nem consegue, porque são vividos em vidas passadas, né? Não são as lembranças desses acontecimentos que vão propiciar o trabalho, o conteúdo inconsciente que compõe a nossa sombra, mas a atenção nas emoções negativas que nós sentimos, né, nos momentos que nós cometemos os erros, os equívocos. São os erros repetitivos que vão nos alertar sobre isso. Qual é a nossa sombra? Qual é a questão que nós precisamos trabalhar? Então é importante nesse processo a gente prestar atenção na dor que nós sentimos, porque onde está a dor, aí está a maior necessidade de reparo. Então é preciso passar a prestar atenção no que nós sentimos no momento de dor, de raiva, de angústia, de ciúme, de medo, de solidão, de tristeza e assim por diante. Então, prestar atenção nos sentimentos em momentos de dificuldade, nas relações, nos erros que nós cometemos repetidamente, para a gente fazer esse autoquestionamento. Porque, vejam bem, não adianta ser maldoso, ser egoísta e achar que os outros têm que aceitar a gente. Isso é ilusão, né? Ou achar que nós podemos mudar os outros. Essa é a maior das ilusões que nós mantemos, né? Nós vivemos fazendo isso. Então, se é o medo, a emoção que predomina em nós temos que trabalhar o quê? O desapego na materialidade que causa o temor da morte, das perdas. Então é preciso treinar o desapego da necessidade do controle. Se é a solidão, nós temos que trabalhar o quê? O auto-amor, para que sejamos autossuficientes, né? Para pararmos de transferir para os outros a tarefa de nos fazer felizes. Essa tarefa cabe a nós mesmos. Na realidade, nós convivemos com as pessoas vêm acrescentar a nossa vida. Então, se as pessoas vêm, maravilha, mas se não vem ninguém, vamos ficar bem conosco mesmo. Essa é a questão. Se é a raiva, né, que nós temos que trabalhar, então vamos trabalhar o que? A empatia, a paciência, para buscar compreender o outro, o semelhante, com as suas particularidades, com a sua liberdade de ser como ele é. Ou seja, permitir aos outros serem quem são e buscar modificar somente a si mesmo para melhorar. Esses questionamentos, quando a gente faz com cuidado, quando a gente leva a sério, a termo, e quando nós respondemos a eles com sinceridade, sem negacionismo, eles podem ir pouco a pouco derrubando essas barreiras que o subconsciente impõe como defesa, porque o subconsciente exerce essa função de proteção. Ele faz disparar os chamados mecanismos de defesa, né, psicológicos, que não permitem, né, que o consciente acesse esses conteúdos inconscientes para se defender do sofrimento, da vergonha, da angústia, né, que toda mudança causa devido à necessidade da aceitação do conflito, dos defeitos de personalidade que ainda possui. Então são mecanismos que nós usamos que estão no nosso subconsciente.
Então, como nós sabemos que as sombras contêm o nosso lado obscuro, a parte mais primitiva de nós mesmos, onde estão ali, né, os instintos primários, o egoísmo, né, os instintos oprimidos, o eu, que a nossa mente não aprova conscientemente. Somente com o desenvolvimento da espiritualidade é que nós podemos começar a derrubar as barreiras que nos impedem de colocar luz nas sombras. Então, somente quando nós deixamos de ser negacionistas, orgulhosos, materialistas e principalmente egoístas, é que nós vamos começar a enxergar, entender que ninguém é culpado pelos nossos problemas, pelos nossos conflitos, pela nossa solidão, pelas nossas dores, né? As pessoas fazem por nós o que elas podem fazer no momento. Nós não somos vítimas de nada, nem do passado, nem de pai, de mãe, nem de sociedade. Então, nós precisamos assumir o papel da nossa vida, né? Nós somos artífices da nossa felicidade. Daí a luz começa a desfazer as sombras, porque nós passamos a sair da ilusão para partir para vivenciar a realidade da vida. E é isso que a espiritualidade está fazendo por nós, nos sacudindo, né? Nós sentimos fortemente essas influências, essas energias diferentes, né? E isso traz um certo sofrimento, mas isso é para o nosso bem. É importante a gente se conscientizar disso. Então, o primeiro passo para trabalhar tudo isso, vamos relembrar aqui, é o entendimento e aceitação. É prestar atenção nosso momento de dor, na repetição dos nossos erros, né? Onde está a dor. E o segundo passo é a espiritualização. Não necessariamente a religiosidade, vamos diferenciar. A religiosidade pode ser importante, mas é a conscientização de que a nossa realidade é de espírito imortal, não de um corpo simplesmente que vive aqui na Terra e passa a viver assim, materialmente. Não. A nossa vivência tem que ser espiritual, né? E essa vivência vai começar a despertar sentimentos de fé e de esperança na gente, né, que irão nos ajudar a colocar luz sobre essas sombras, ou seja, ressignificar essas emoções ruins causadas pela culpa, pelo medo, pelos erros cometidos, né, pelos traumas vividos no passado, na infância ou em vidas passadas, que geram, né, que originam esses conflitos. A espiritualização vai nos ajudar a desapegar da matéria, trocar essas emoções ruins, negativas, por emoções melhores, né? Nos transformando em pessoas mais conscientes, mais resignadas, mais tranquilas, para aceitar aquilo que no momento, por hora, não pode vir para a nossa vida, né? Aceitar a partida das pessoas que amamos, porque é passageiro isso. Esse entendimento nos ajuda. Nós devemos compreender que se a nossa vida pessoal hoje parece difícil, é por causa dessa transformação, mas tudo isso vai passar. Tudo isso é passageiro, então é preciso ter discernimento para escolher os melhores caminhos, né? Tendo segurança que a gente vai colher aquilo que a gente plantar. Então a paz e a alegria resulta da consciência tranquila, por fazer o que é ético, o que é correto, pelo conhecimento, pela vivência da realidade espiritual da vida. E conhecer a realidade é despertar, né? Para isso nós vamos buscar fortalecer nossas convicções de fé, nossas convicções espirituais, religiosas também, né? E vamos nos esforçar pela melhora íntima. Tudo isso vai nos equilibrar, gerando situações felizes para a nossa vida, né? E onde a gente estiver, a espiritualidade vai nos ajudar. Eles sempre nos ajudam. E eles podem utilizar isso para ajudar os outros também, nos ajudando a nós mesmos, né? A despertar cada dia mais para uma vida mais feliz. Então, nós devemos confiar que tudo é para o nosso bem. Esse sofrimento passageiro, né? Esse conflito passageiro é para o nosso bem. Então, nós devemos manter a fé e a esperança que tudo vai melhorar. Deus nos criou para a gente ser feliz e não para viver iludido com coisas passageiras. Por isso, eu digo uma frase que eu acho muito propícia para nós. Não basta a gente acordar todos os dias. Acordar é muito pouco. A gente precisa despertar mais um pouco a cada dia, para a gente entender que a nossa realidade pode ser maravilhosa aqui e agora. Nós podemos viver a realidade da regeneração aqui e agora. Nós não podemos, nós devemos fazer isso. Porque nós estamos em transição, mas nós já estamos a caminho da regeneração.
Então vamos fazer isso agora. Então, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, curtam aí para ajudar o canal, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, façam comentários. É tão bom, eu fico tão feliz de interagir com vocês sobre esses assuntos tão importantes para nós, né? Então deixa aí seus comentários, suas perguntas, e a gente vai interagindo, vamos só acrescentando para nós, de maneira positiva, tá bom? Tudo de bom para vocês e até a próxima.